280 toneladas de cocaína quando fez aquela GLO nos portos e aeroportos do Rio e São Paulo. 280 toneladas de cocaína. Então, aí a Força Armada vai embora, você acha que os traficantes param? Continua. Toda a droga da América do Sul passa por aqui. Acho que poderia ser usado mais para isso. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Salve o Brasil. Neste vídeo, falaremos sobre uma entrevista dada pelo ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, que fez alertas graves sobre o nível profundo de despreparo da defesa do nosso país. E justamente em um momento em que o mundo está se armando e se preparando para o pior. Em um cenário global marcado por um crescente número de conflitos armados e disputas por recursos estratégicos, como terras raras e minérios preciosos, o Brasil, um país rico em recursos naturais, enfrenta um cenário preocupante com relação à sua defesa. Ao mesmo tempo em que vemos muitos países se armando e se preparando para um futuro mais perigoso e instável, paradoxalmente, o Brasil segue na direção contrária, desinvestindo cada vez mais na sua defesa. Nesta segunda-feira, 30 de junho, o ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, em uma entrevista para o Metrópolis, fez uma declaração muito grave. Então falta também, porque se você dissesse assim que a gente só quer combustível para avião que transporta a autoridade, não. Nós precisamos de combustível e dinheiro para manutenção de equipamentos que foram comprados com o erário público. A gente tem aviões, nós temos caças parados, nós temos aviões de combate parados, a gente está precisando. Agora, isso aí, se você perguntar, todas as vezes que eu vou perguntar, isso é muito brasileiro, isso é culpa de quem? Esse ministério aqui não é um ministério político. Esse ministério não dá voto. Um Gripen custa 100 milhões de dólares. Nós precisamos de 30 Gripen. Você, num país onde falta dinheiro para muitas coisas, muitas vezes para a saúde, para a educação, você comprar um avião de 100 milhões de dólares que um só não resolve, você... Será que eu estou sendo honesto com o país? Ocorre que a defesa, ela não pertence a quem está no governo, ela é do país. Esses países estão brigando aí pelas riquezas dos outros, as quais nós temos elas todas aqui. Ainda ontem eu li terras raras, terras minerais, areias minerais, a Ucrânia brigando com a Rússia por conta disso, o Trump querendo isso. O Brasil tem uma reserva gigantesca disso. Afirmando que a Força Aérea Brasileira está enfrentando sérias dificuldades operacionais, com caças e aeronaves de combate parados por falta de combustível e peças de reposição. De acordo com Múcio, a escassez de recursos está prejudicando o funcionamento adequado da FAB e comprometendo a sua capacidade de operar de forma eficiente e estratégica. Além dos caças, a escassez de recursos também está afetando a capacidade de transporte de autoridades, com a crise financeira incluindo cortes de 2,6 bilhões de reais na defesa, comprometendo não apenas o combustível necessário para voos, mas também a manutenção das aeronaves, desde peças de reposição até os próprios motores. A crise nas Forças Armadas não se limita à FAB, com José Múcio alertando que, com o Brasil reduzindo o seu orçamento militar, o país está perdendo cada vez mais o seu papel de destaque na América do Sul. Ele referiu que o contingente militar da Venezuela é tão grande quanto o do Brasil e que países como Chile e Peru têm forças aéreas mais fortes e com maior prontidão do que a brasileira. O Brasil, com o seu vasto território e recursos naturais abundantes, está se tornando cada vez mais vulnerável em um mundo onde muitas nações estão lutando entre si justamente pela posse desses recursos. Com todo esse desinvestimento, colocamos em risco a soberania do Brasil nesse contexto internacional tão grave. Em um mundo cada vez mais interconectado e militarizado, onde os recursos naturais se tornaram um bem estratégico vital, a capacidade de um país de garantir a sua segurança e proteger os seus interesses está diretamente ligada à sua força militar. Basta vermos, por exemplo, o que está acontecendo na Ucrânia, com a Rússia invadindo e tentando anexar justamente as regiões ucranianas mais ricas em recursos, com destaque para as terras raras, um item cada vez mais vital para a indústria, inclusive para a própria defesa. E um item que, como o próprio ministro brasileiro da Defesa frisou, existe em abundância no nosso país.
Algo que com certeza nos coloca no radar das grandes potências militares e industriais. A questão não é apenas sobre ter um exército grande, mas sim sobre ter as capacidades certas para enfrentar os desafios do século XXI. Mas o Brasil está atualmente comprometendo a sua capacidade de atuar de forma eficaz em cenários de conflito. Seja em questões internas, como o controle da Amazônia, ou em disputas externas, como no caso da crescente pressão venezuelana sobre o território do Equador na Guiana. Além disso, a situação crítica das Forças Armadas pode prejudicar a pronta resposta do Brasil em situações de emergência, com o desinvestimento afetando não apenas a manutenção de caças e aeronaves de transporte, mas também a capacidade das Forças Armadas de atuarem velozmente e com total eficácia em situações de calamidade e no apoio a civis em áreas afetadas. Como sabemos, a Amazônia é um ponto vital para a segurança nacional. Não apenas por ser rica em recursos naturais, que muitos países ao redor do mundo têm interesse, mas também por ser uma via de passagem para o tráfico de armas e drogas que financiam o crime organizado no nosso país. Sem uma força militar bem equipada e preparada para responder rapidamente a qualquer ameaça, o Brasil corre o risco de perder ainda mais o controle sobre essa região vital. Outro ponto crítico relacionado ao desinvestimento das Forças Armadas é a dependência tecnológica do Brasil em relação a outros países. Hoje, parte das tecnologias militares brasileiras, incluindo aeronaves, sistemas de radar e equipamentos de defesa, são adquiridas de potências estrangeiras. Essa dependência cria vulnerabilidades, pois um eventual conflito, ou até uma disputa diplomática com esses países, pode interromper o fornecimento de peças e componentes. O Brasil tem indústrias de defesa muito avançadas, como é o caso da Raer e da Avibras. No entanto, parte dos componentes dos equipamentos produzidos por essas empresas é de origem estrangeira. O que significa que, apesar da arma ser brasileira e de ser produzida em fábricas brasileiras, um simples embargo é capaz de interromper o fluxo de peças e itens de manutenção, afetando não só a produção de novos equipamentos, mas também a manutenção daqueles que já estão em operação. Essa vulnerabilidade estratégica, em um mundo onde as alianças se rompem em uma fração de segundo, coloca o nosso país em uma posição muito precária. A crescente militarização de países vizinhos, como a Venezuela, que possui forças armadas consideráveis, aumenta a pressão sobre o Brasil. Por isso, para manter a sua soberania, especialmente na região amazônica e nas fronteiras, o país precisa estar preparado para lidar com potenciais ameaças de maneira independente, sem depender quase integralmente de alianças militares que, em um cenário de conflito, podem ser imprevisíveis. E basta vermos novamente o caso da Ucrânia com os Estados Unidos agora, sob a administração Trump, se afastando progressivamente do seu apoio defensivo. Investir na defesa não é apenas uma questão de manter as Forças Armadas funcionando. É uma estratégia essencial para garantir a estabilidade do país e assegurar a proteção dos seus recursos e interesses estratégicos. A falta desse tipo de investimento não só compromete a segurança nacional, mas também envia uma mensagem de fraqueza para o resto do mundo, podendo encorajar outros países a tentar explorar essa vulnerabilidade. O Brasil está hoje em uma encruzilhada. Como o próprio ministro frisou, todos os países estão comprando itens militares e investindo na defesa, menos o Brasil. Com o mundo se armando, em um contexto de crescente disputa por recursos naturais, o nosso país precisa repensar a sua postura em relação à defesa. A soberania nacional, em um contexto geopolítico cada vez mais volátil, depende diretamente da força, preparo e prontidão das suas forças armadas. E se o Brasil não agir agora, chegará o momento em que qualquer um poderá entrar e pegar livremente aquilo que quer. E o nosso país fará o quê para impedir isso? Se ainda não está inscrito aqui no canal Salve o Brasil, inscreva-se já e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.